Então, quais são os objetivos de aprendizado para a nossa aula de hoje sobre o sistema genital feminino? Claro, tem que saber citar os órgãos do sistema genital feminino. Outro ponto objetivo é citar as funções desse sistema genital. Descrever qual é a anatomia dos ovários, de maneira mais geral, né? Mais simplificada, das tubas uterinas, do útero e da vagina, já que são parte do sistema genital feminino. E descrever também a anatomia da vulva. Nessa imagem, eu coloquei para vocês algumas dessas estruturas que fazem parte do sistema genital feminino. Por exemplo, essa região aqui dos lábios maiores do pudendo, dos lábios menores do pudendo, são estruturas externas. Fora as estruturas do pudendo, que além dessas que eu citei, existem outras, né? Eu coloquei só algumas nessa imagem já para adiantar um pouco, tem a própria vagina representada pelo canal vaginal. Você consegue observar nessa imagem, ó, esse tubo que conecta a região do pudendo à região do útero. Esse é o canal vaginal da estrutura da vagina. Tem também nessa imagem mostrando a estrutura do útero, como um dos órgãos que estão ali presentes no sistema genital feminino. Associado a ele, tem a estrutura das tubas uterinas, antigamente sendo denominadas de tubas de Falópio. Essas tubas uterinas, por sua vez, estão associadas à estrutura do ovário. Em relação às funções do sistema genital feminino, esse sistema ele vai ser responsável pela produção dos gametas femininos, que são as células reprodutivas da mulher, né? Essas células reprodutivas são chamadas de oócitos secundários. Além disso, como função do sistema genital feminino, também há a produção dos hormônios que são chamados de sexuais femininos. É o caso do hormônio progesterona, é o caso do hormônio estrogênio. Existe dentro do ovário da mulher a estrutura do folículo ovariano contendo as suas células. As células do folículo ovariano, elas estão liberando o hormônio estrogênio. Quanto mais maduro o folículo vai se tornando, né? Quanto mais desenvolvido ele vai se tornando. E após a ovulação, as células que ficaram no corpo lúteo, essas células começam, além de continuar liberando estrogênio, começam também a fazer a liberação do hormônio progesterona. Você tem dois momentos, antes e depois da ovulação. A mulher normalmente está produzindo e liberando estrogênio ao longo do seu ciclo de 28 dias, tanto antes quanto depois da ovulação. Mas a progesterona ela só começa a aumentar na corrente sanguínea da mulher após a ovulação, porque quem faz essa liberação seria as células que ficaram como estrutura do corpo lúteo. Outra função do sistema genital feminino é a capacidade que ele tem de transportar o ósseo secundário para o útero. Uma vez que houver o processo da ovulação, esse ósseo secundário, essa célula reprodutiva, agora ela vai ser transportada através da estrutura das trompas de Falópio, das trompas uterinas, para que essa célula possa chegar ao interior do útero. E aí esse transporte está sendo realizado pela própria parede das trompas uterinas, que é parte do sistema genital feminino. Também tem como função acomodar o desenvolvimento do feto durante a gestação, uma vez que houver a fecundação do ósseo secundário. Quando se pensa nas relações sexuais, também é o próprio sistema genital feminino que vai receber o pênis durante essa relação. Vai ser também a passagem de saída do feto no momento do parto. Então, uma vez que a criança se desenvolveu dentro do útero materno, através do canal vaginal, ela vai ter que ser, vai ocorrer o parto em si. A criança vai ser passada pelo canal vaginal para poder chegar ao lado externo do corpo da mãe durante o momento do parto. Nesse sistema genital feminino, pensando em uma das suas primeiras estruturas, né, os ovários, esses recebem também a denominação de gônadas femininas. Igual os testículos seriam as gônadas masculinas, o ovário são mais femininas, porque é nessa estrutura que são produzidas as células reprodutivas da mulher. Produzidas não, aí a gente tem que fazer um parêntese. Quando se fala das células reprodutivas da mulher, ela já nasce com todas as células reprodutivas produzidas, precisando somente ser amadurecidas. Aí esse amadurecimento ele acontece na estrutura dos ovários. Esses ovários têm um formato semelhante a uma amêndoa,
com aproximadamente, numa mulher adulta, 3 centímetros de comprimento, 1,5 centímetro de largura, 1 centímetro de espessura. Estão localizados na cavidade pélvica, naquela cavidade formada no interior dos ossos do quadril. E como são gônadas, vão ser responsáveis pelos gametas, pelas células reprodutivas, especificamente a célula reprodutiva ali presente são os ovócitos secundários, que serão ovulados no processo de ovulação, e ao mesmo tempo são os ovários que são os produtores dos hormônios femininos que a gente citou ali atrás, o estrogênio e a progesterona. São as células do próprio folículo que contém a estrutura do ovário que vai possuir ali a capacidade de produzir esses hormônios. Os ovários, eles são posicionados através de ligamentos. Então, se a gente olha a estrutura desse corte num plano transverso, tá? Temos aqui a mulher, né, nessa posição aqui do quadril, sendo passado um plano de secção transverso, e aí a gente está observando a parte inferior desse plano de secção transverso, que nem você enxerga nessa imagem. Tá? Então, nessa imagem aqui está sendo mostrado a parte inferior para a gente daquele plano de secção transverso. Então, essas estruturas do lado de cá são as estruturas anteriores, essas estruturas do lado de cá são as estruturas posteriores desse plano de secção transverso. Então, os ovários, eles são posicionados dentro dessa cavidade pélvica através de ligamentos. Tem ligamentos que fixam eles nas posições que eles devem assumir na estrutura adulta. Por exemplo, um desses ligamentos é chamado de mesovário. Ele está ligado ao ligamento largo do útero. E por meio da ligação que faz com esse ligamento largo do útero, ele ajuda a fixar a estrutura dos ovários às paredes laterais pélvicas. Então, vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Onde é que está o mesovário? O mesovário seria esse tecido conjuntivo que está ligado ao ovário. Vamos dar um zoom para tentar enxergar um pouco melhor, que ele está muito pequenininho. Pronto, ó. Então, o mesovário seria esse tecido conjuntivo dessa porção que está ligado à estrutura do ovário, mas, ao mesmo tempo, também está ligado ao ligamento largo do útero. É o ligamento largo do útero, mostrando para vocês aqui, cadê o mouse? Ele estaria nessa outra posição anterior, na frente do útero. Outro ligamento que está ajudando a posicionar a estrutura dos ovários seria os ligamentos útero-ováricos. Tá? Então, vamos procurar aqui onde estão os ligamentos útero-ováricos, para mostrar por meio da imagem para vocês. Então, aqui está a posição deles. Ó. Os ligamentos útero-ováricos estão ligando a estrutura do ovário à estrutura do útero. Então, esse ligamentozinho aqui, entre as duas posições, seria o ligamento útero-ovárico. E tem também um terceiro tipo de ligamento, seria os ligamentos suspensores do ovário. Tá? Então, como você pode observar, nessa estrutura que está bem aqui do outro lado, ó, isso é um ligamento que está fixando o ovário na parede pélvica, principalmente nas porções laterais e posteriores da cavidade pélvica. Você tem esses 3 tipos de ligamentos que estão aí mantendo os ovários posicionados. Continuando, agora, nessa imagem, nós temos um plano frontal de secção. E aí nós estamos observando a parede posterior desse plano. Né? Como você pode observar na imagem, ela foi ampliada para a gente poder observar o tecido dentro do ovário. A gente consegue perceber a disposição dos tecidos lá dentro. Então, ele tem um epitélio germinativo, que é uma camada de células de revestimento externo, né? São células epiteliais que formam aqui esse revestimento, essa margem ao redor do tecido mais interno. Na sequência do epitélio germinativo, você tem o tecido que forma a região do córtex ovariano e o tecido que forma a região da medula ovariana. Tá? Então, são 2 zonas diferentes, né? Uma mais externa, que é a região do córtex do ovário, e uma mais interna, que é a região da medula do ovário. Nessa região da medula, que é a mais interna, é a região onde se distribui principalmente os vasos sanguíneos, que nem você consegue observar nessa imagem. Ó. Tem alguns vasos sanguíneos, algumas pequenas artérias e pequenas veias que passam aqui por dentro da estrutura do ovário. Já na região do córtex, essa mais superficial, aqui você vai encontrar os folículos primordiais, os folículos primários, os folículos secundários e os folículos maduros.
contendo as células reprodutivas que vão passar pelo processo de ovulação. E essa região mais medial da estrutura do ovário, né, como você pode observar, ó, seria a região mais do lado de cá, mais medial. Ela é a região que vai ser chamada de hilo do ovário. É uma abertura mesmo que existe nessa porção medial que permite os vasos sanguíneos entrarem por dentro do tecido ovariano em direção à medula ovariana, podendo, como consequência, levar, né, a nutrição para as células lá de dentro e, ao mesmo tempo, poder receber hormônios e transportar hormônios para dentro da própria estrutura ovariana. As tubas uterinas, por sua vez, esses são órgãos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. São compridos, né? São tubos compridos que estão conectando aí os ovários à estrutura do útero. A sua função é de realizar a condução. E por ter essa função de condução, ele possui um revestimento de células ciliadas no seu interior. Tá? No interior do tubo uterina, tem um forro com várias células ciliadas com seus cílios apontando, né, para o centro da tuba uterina. E o movimento desses cílios move o ovócito secundário por dentro da tuba uterina em direção à estrutura do útero. Essa função de condução das tubas uterinas também está acontecendo devido à musculatura lisa presente na camada média da parede das tubas uterinas. Então, o músculo liso que está ali presente na camada média, ele também tem um movimento característico que é chamado de movimento peristáltico. Semelhante àquele movimento peristáltico que acontece no esôfago, conduzindo o alimento da faringe para o estômago, a contração das camadas alternadas aqui também gera um peristaltismo que conduz o ovócito secundário em direção ao útero. Vai ser uma via de passagem dos espermatozoides para que eles alcancem o ósseo secundário na região medial, no terço intermediário da tuba uterina. Então, se a gente pegar a tuba uterina e dividir ela em 3, a parte do meio seria normalmente a região que os espermatozoides iriam encontrar o ósseo secundário para poder fazer o processo de fecundação. E, ao mesmo tempo, é uma via de passagem do ósseo secundário ou dos óvulos fecundados até o útero, né, para que eles possam realizar o processo de implantação, de nidação na parede uterina. Então, quando você pensa nessas partes que formam a tuba uterina, ó, então está aqui, ó, essa aqui é a tuba uterina, olha ela conectando a estrutura do ovário à entrada do útero em si. Então, quando ocorre a ovulação, ocorre nesse polo que é o mais periférico. Ele libera o ovócito secundário, como resultado da ovulação, e aí o ovócito secundário vai poder ser conduzido por essa região do infundíbulo para dentro da tuba uterina até ele poder alcançar o interior do útero. Então, aqui estão as partes da estrutura das tubas uterinas. Essa primeira porção, que é meio triangular, pode falar assim, né? Uma estrutura que tem um formato meio triangular, como se fosse um funil. Essa região é chamada de região do infundíbulo, ela está em contato, está mais próximo da estrutura dos ovários. Os infundíbulos possuem prolongamentos digitiformes, com formato de dedos. Esses prolongamentos são chamados de fímbrias da tuba uterina. São essas fímbrias que conduzem o ovócito secundário ovulado para dentro do infundíbulo. Após o infundíbulo, você tem uma região mais comprida. Essa região comprida ela é denominada de ampola da tuba uterina. Essa região intermediária aqui da ampola é aqui que seria o lugar, né, de maior probabilidade de ocorrer o processo de fecundação. E ao final da ampola, você tem uma região que afunila. Essa seria a região do istmo da tuba uterina. Ela está conectada diretamente à parede do útero. E tem uma abertura que vai dar para o interior da cavidade uterina. O útero, por sua vez, ele representa um órgão com o tamanho e o formato de uma pera invertida, uma pera de cabeça para baixo. Tem aproximadamente 7,5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2,5 centímetros de espessura. Esse útero ele está situado entre a urinária e o reto, né, com a sua posição anatômica. Apresenta algumas partes, né, anatomicamente também pode ser subdividido em regiões. Uma região
do fundo do útero, que é uma região mais arredondada, parece ter um formato semelhante ao formato de uma cúpula. A região do corpo do útero, que vai ser uma região mais comprida, longitudinal dele. E, ao final, a região do colo. Essa região menos espessa, tem um diâmetro menor em relação à região do fundo e à região do corpo. Uma região mais estreita. É o finalzinho em contato com o canal vaginal. Então, o útero é subdividido nessas 3 regiões. Igual temos aqui na imagem. Deixa eu afastar aqui para o lado um pouquinho. A região do fundo do útero, né, é a mais superior dele, e tem esse formato meio arredondado, é um formato de cúpula. A região do corpo do útero, toda essa região mais comprida aqui, ó, refere-se à região do corpo dele. Peraí, Ju. E ao final, a região mais inferior dele, em contato com o canal vaginal, né, você pode perceber, ó, que é a menos larga também das 3 regiões, é a mais estreita. Essa região é chamada de região do colo do útero. Coloquei mais alguns detalhes para a gente observar na imagem. Então, por dentro da estrutura do corpo do útero, você tem aqui a região da cavidade uterina. Por dentro da região do colo do útero, existe um canal de diâmetro bem menor. Esse é chamado de canal do colo do útero. O útero ele também está sendo mantido na sua posição através de ligamentos que estão ali ao seu redor, né? São ligamentos, tecidos conjuntivos ou cordões fibromusculares. Tem os 2 tipos de coisas, tem 2 tipos, né, de estruturas que vão posicionar eles adequadamente. Então, por exemplo, um desses ligamentos seria o próprio ligamento largo do útero. Ele vai estar fixando em ambos os lados da parede pélvica a estrutura do útero. Então, como a gente pode observar, ó, nessa primeira imagem que eu vou mostrar para vocês, o ligamento largo do útero, ele está aqui, ó, ligando a parede uterina à parede da cavidade pélvica, nas regiões das laterais e na região da frente. Outro ligamento que está ajudando a posicionar a estrutura do útero seria os ligamentos útero-sacros, que vão fixar o útero à estrutura do sacro, do osso, né? Então, vamos observar onde estaria esse ligamento útero-sacro. Então, como você pode observar aqui na nossa imagem, ó, a parte posterior do útero, principalmente, você tem aqui um ligamentozinho que vai estar relacionado com o osso do sacro, que estaria mais nessa porção mais caudal, mais dorsal. É esse ligamento que está ajudando a fixar o útero na posição anatômica dele. Tem também a figura do ligamento transverso do colo. Ligamento transverso do colo, vamos lá olhar ele. Aqui está ele, espera aí. Então, o ligamento transverso do colo está aqui ajudando a conectar a estrutura do útero à parede pélvica lateral. E o último dos ligamentos está aí ajudando a posicionar a estrutura do útero seria o ligamento redondo. Esse não está na nossa imagem, tá? Até que ele está na nossa imagem, mas ele não dá uma ideia tão boa. Ele estende-se desde as tubas uterinas até a região do pudendo. Então, é como se fosse um ligamento que passa pela região anterior inteira da mulher, desde a região das tubas uterinas. As tubas uterinas estão aqui em cima, ó, o ligamento redondo seria esse aqui em cima. Deixa eu ver se eu mostro aqui. O ligamento redondo seria esse ligamentozinho aqui, ó, que está conectado mais à parte anterior do útero. Aí ele vem pela parte da frente e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que chega na região do pudendo, ligando todas essas estruturas que estavam acima. Então, ele é um ligamento que está na longitudinal. Então, esses 4 ligamentos, eles posicionam o útero na sua posição anatômica dentro da cavidade pélvica. O útero em cima, ele vai ser o local da menstruação, da implantação de um óvulo fertilizado, como a gente já estava conversando, né, uns minutos atrás, do desenvolvimento do feto e do trabalho de parto. Quando se pensa no processo da menstruação, é literalmente as camadas mais internas da parede uterina, aquelas que estão em contato com o interior do útero, são as células presentes ali que vão descamar, que vão ser perdidas durante o momento da menstruação, que normalmente são os primeiros 5 dias, 4, 5, 6 dias
do ciclo reprodutivo feminino, né? Ele começa a ser contado a partir do primeiro dia da menstruação. E isso vai fazer, né, com que toda essa parede, sendo descamada, ela fique cada vez mais fina. E tem que ser recuperada durante o processo que vem depois da menstruação. Ele também vai ser, então, um lugar de implantação do óvulo fecundado, né, quando ele estiver espesso o suficiente e tiver ocorrido o processo da fecundação, o embrião gerado, ele vai ter que encontrar uma parede uterina espessa o suficiente para criar condições dele se desenvolver. Aí lá ele se implanta, ele faz o processo de nidação, né? Ele entra nas camadas da parede do endométrio uterino para lá ser o local de desenvolvimento dele. E o trabalho de parto também, porque a musculatura da parede uterina, no trabalho de parto, começa a aumentar a intensidade de contrações, fazendo com que a criança que já está gerada, né, já está formada, possa ser conduzida em direção ao canal vaginal para poder chegar a nascer. Quando a gente pensa na histologia da parede do útero, a gente está se referindo às camadas da parede que formam a estrutura dele. Tá? Então, essa parede uterina ela é dividida em uma camada mais externa, denominada de perimétrio, uma camada intermediária, que é denominada de miométrio, e uma camada mais interna, que está voltado para o lúmen do útero, para o interior, está voltado para a cavidade uterina. Essa camada, deixei até ela marcadinha ali em vermelho, ela é chamada de endométrio. O perimétrio, ele na realidade é parte do próprio peritônio visceral. O peritônio é aquela membrana que está revestindo os órgãos abdominais e pélvicos. É uma membrana de tecido conjuntivo, propriamente dito denso, não modelado, tá? Quase me falhou na memória. Não modelado, por isso que ele tem esse formatozinho de envoltório, né? É uma lâmina fina, maleável, mas ela é resistente. É formado também por um epitélio escamoso simples, além do próprio tecido conjuntivo. Então, um epitélio, são células de revestimento, que estão ali formando uma única camada de células, e as células são achatadas. O miométrio, por sua vez, é a camada do músculo liso. E ele vai estar distribuído em 3 regiões distintas. Uma intermediária, que vai ter o músculo liso disperso de maneira circular. E 2, uma mais externa e uma mais interna, do miométrio. Nesses 2 casos, a camada de músculo externa e a camada de músculo interno, nos 2 casos, os músculos estão organizados de maneira longitudinal. O endométrio, como a gente falou, essa é a camada mais interna. Essa é a camada de revestimento da cavidade uterina, né? É um conjunto de células que está ali revestindo internamente essa parede. E ele vai ser composto por um epitélio colunar simples, é uma única camada de células, mas elas são colunares, por tecido conjuntivo areolar. Tá? Esse tecido conjuntivo areolar, ele é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, daquele que a gente estuda lá no ensino médio. E também vai ter muitas glândulas uterinas que, dependendo do momento do ciclo reprodutivo, né, em que dia do mês a menina está, elas podem ser mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. Então, embora esse endométrio ele é colunar simples, no início do ciclo reprodutivo, logo após a menstruação, ele começa a espessar, ele começa a aumentar o número de camadas ao longo do ciclo reprodutivo. E isso está acontecendo sob o efeito do hormônio estrogênio e sob o efeito do hormônio progesterona, que são hormônios liberados lá no ovário, né, pelos folículos ovarianos. Então, enquanto o folículo ovariano está amadurecendo no ovário, ele vai liberando esses 2 hormônios, e esses hormônios vão agir na parede uterina, estimulando ela aos poucos, de maneira concomitante, a aumentar o número de camadas, deixando de ser um epitélio simples e começando a ser um epitélio que vai ser estratificado, vai ser com várias camadas. E esse endométrio, ele está subdividido, então, em 2 tipos de estratos, em 2 subcamadas. Né? O estrato basal, que é esse epitélio colunar simples, mas a partir do momento que ele começa a se desenvolver, após a menstruação, gera-se o estrato funcional, é uma camada que vai se desenvolver a partir do estrato basal, espessando a parede do endométrio, espessando a camada do endométrio. Então, as células começam a se multiplicar,
E essa multiplicação vai reconstruir o extrato funcional que foi perdido na menstruação, que aconteceu, né, antes do desenvolvimento do extrato funcional. Então, eu coloquei essa imagem aqui, deixa eu tirar a minha cara para não atrapalhar, que mostra somente o endométrio da parede uterina. Então, o que eu estava mostrando para vocês era isso, ó. O endométrio, ele é subdividido em duas subcamadas, dependendo do dia do ciclo reprodutivo. O extrato funcional pode estar mais desenvolvido ou menos desenvolvido, tá? Então, nessa imagem você pode perceber, ó, essa parte mais profunda da parede do endométrio, ela é o extrato basal. E a partir das células do extrato basal, se desenvolve por multiplicação celular as células do extrato funcional. A gente pode observar também a presença de dois tipos de vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos que se ramificam, eles vão levar sangue para toda a parede do endométrio. Na região do extrato basal, que é esse, ó, existem algumas arteríolas que são chamadas de arteríolas retas. Então, o sangue que veio das artérias principais, como é, por exemplo, as artérias radiais, lá na região do miométrio, drena para dentro das arteríolas retas, estão passando pelo extrato basal. E do extrato basal, essas arteríolas retas, elas são ramificadas em arteríolas chamadas de arteríolas espirais. E as arteríolas espirais, elas estão localizadas na parede do extrato funcional. Tá? Então, enquanto esse extrato funcional está viável, está durando, está bem espesso, isso ocorre porque o sangue está conseguindo percorrer a estrutura das arteríolas espirais, levando nutrientes para nutrir as células do extrato funcional. Aí, quando chega na véspera da menstruação, a quantidade de estrogênio e de progesterona, elas diminuem bruscamente. E essa falta do hormônio estrogênio e do hormônio progesterona aqui na corrente sanguínea da mulher, nesses dias de véspera da menstruação, essa redução grande desses dois hormônios, faz com que as células musculares do miométrio produzam e liberem mais prostaglandinas. A prostaglandina age sobre a própria célula muscular, intensificando as contrações do músculo liso da parede do miométrio. Então, né, a menina começa a sentir aquelas cólicas menstruais mais intensas. Por quê? Porque a contração do músculo está sendo intensificada pelo aumento da prostaglandina. E, por sua vez, essa prostaglandina, quando ela age nas arteríolas espirais, ela induz a contração dessas arteríolas espirais. Como consequência, o sangue que estava fluindo pelas arteríolas retas deixa de conseguir chegar à estrutura das arteríolas espirais. E aí a nutrição das células que fazem parte do extrato funcional vai começar a ficar cada vez mais reduzida, ao ponto dessas células aos poucos irem morrendo e irem sendo perdidas, irem descamando, reduzindo a espessura da parede do extrato funcional a quase chegar na estrutura do extrato basal. Aí o contrário também é verdadeiro, né? Quando acaba essa semana da menstruação, todo esse extrato funcional ele começa aos poucos a ser reconstruído. Que aí agora a quantidade, um novo folículo ovariano, ele começou a produzir mais intensamente o hormônio estrogênio, porque ele já está ficando mais maduro do que os outros folículos. E essa quantidade do estrogênio, ela vai fazer com que as células musculares aqui presentes no miométrio reduzam a liberação de prostaglandinas. Como consequência, né, vai diminuir as contrações da parede do útero e, ao mesmo tempo, as arteríolas retas e essas primeiras arteríolas espirais que estavam muito vasocontraídas, elas começam a relaxar, aumentando o fluxo de sangue para essas camadas que estão aos poucos constituindo o extrato funcional. O hormônio estrogênio ele também tem a capacidade de induzir angiogênese, formação de novos vasos. A partir das arteríolas retas que ficaram no extrato basal, começam elas a se ramificar, reconstruindo arteríolas espirais, e conforme as arteríolas espirais vão crescendo, o tecido ao redor delas vai se desenvolvendo novamente. Aí, aos poucos, esse extrato funcional que tinha sido perdido durante a menstruação, ele vai sendo reconstruído novamente. O muco cervical, ele é uma secreção que está sendo produzida pelas células secretoras da mucosa do colo do útero. Então, toda essa camada do endométrio,
É a camada voltada para a cavidade do útero. As células ali também podem ser chamadas de células mucosas, porque elas estão produzindo um muco e secretando esse muco para a superfície interna do útero. Esse muco cervical, ele tem uma composição de água, glicoproteínas, lipídios, enzimas e sais inorgânicos. Então, a água, né, é o principal solvente do nosso corpo. Glicoproteínas são moléculas orgânicas que têm uma parte de glicose, uma parte de açúcar, uma parte de proteica. Lipídios não são as gorduras do nosso corpo. Enzimas são um tipo de proteínas. Sais inorgânicos são os sais minerais, aqueles que a gente obtém na nossa alimentação. Então, todas essas substâncias estão presentes no muco cervical, que é liberado por essas células das glândulas do endométrio, né? São as células mucosas ali. Além disso, esse muco cervical, ele também faz com que ele também apresenta um pH por volta de 8,5, né? Um muco alcalino, né? E tende a ser menos viscoso próximo à ovulação. Porque uma vez que os espermatozoides estiverem passando por dentro da superfície uterina, esse muco menos viscoso, ele vai permitir uma movimentação melhor dos espermatozoides, para poder, né, chegar em direção ao ovócito secundário a tempo de fecundá-lo. Também serve para suplementar, como tem glicoproteínas ali presentes, suplementar as necessidades de energia dos espermatozoides. E proteger os espermatozoides ali presentes, quando eles estiverem presentes, dos fagócitos da própria parede uterina. A parede uterina, no seu revestimento interno, apresenta algumas células fagocíticas que poderiam atacar os espermatozoides, tentando destruí-los. Uma vez que realmente são células que não são próprias do corpo da mulher, esses fagócitos tentariam destruí-los. Por meio da presença desse muco cervical, ele ajuda a diminuir a chance de um fagócito encontrar os espermatozoides. Vai atuar também na capacitação desses espermatozoides, desenvolvendo a habilidade de natação da cauda dele. Então, tem toda uma funcionalidade a mais, né? Não é só para lubrificar a estrutura interna da parede uterina, mas também está gerando vários mecanismos que vão favorecer a presença dos espermatozoides, inclusive desenvolvê-los para eles alcançarem mais rapidamente e de maneira mais eficaz o ovócito secundário quando ele estiver lá passando por dentro da tuba uterina. A vagina é a próxima estrutura do sistema genital feminino que eu gostaria de conversar com vocês na aula de hoje. E é um canal tubular fibromuscular. Então, nessa imagem temos um plano de secção transverso do canal vaginal, e aí a parede está sendo ampliada nessa lateral aqui na nossa projeção. Você consegue perceber que a camada mais superficial que fica em contato com o interior do canal vaginal, essa camada, chamada de túnica mucosa da vagina, ela é formada por um epitélio escamoso estratificado do tipo não queratinizado. Então, tem células escamosas, as células são achatadas, por isso que elas são escamosas. É um epitélio estratificado, como você pode ver na ampliação, ó, vou trazer a ampliação para o lado, ó, ampliando, tá? São várias camadas de células, por isso que é um epitélio estratificado. Olha como é legal, ó. Você consegue observar as camadas superficiais escamosas. Elas apresentam células achatadas. Cadê aqui a lupa para eu ampliar para vocês? Ó, células achatadas. Tá? Então, toda essa região de mucosa aqui é formada por um epitélio estratificado, escamoso, não queratinizado, porque a gente observa na superfície que não há nenhuma camada de proteína queratina. Por isso, não queratinizado. Logo abaixo dessa mucosa tem uma camada circular de músculo, né? O músculo se orienta acompanhando o diâmetro do canal vaginal. E mais profundamente, o que eu digo, né? A camada mais externa da parede do canal vaginal, essa é a camada voltada para os outros tecidos. Também tem uma camada de músculo, que é uma camada longitudinal. Então, essa aqui é a camada muscular da parede do canal vaginal. São duas subcamadas de músculo. Uma se distribuindo de maneira circular e outra se distribuindo de maneira longitudinal. A circular ao redor do diâmetro, do perímetro do canal, e a longitudinal acompanhando o comprimento do canal. Então, continuando, né? Então, tem a camada mucosa, que é aquela mais interna, que a gente mostrou.
estratificada, com as células achatadas, né, sem proteína queratina, e a camada muscular com as suas duas subcamadas de músculo liso. E por cima da camada muscular, a mais externa das três seria a camada adventícia. Então, quando se fala da camada mucosa, ela é responsável pela secreção de ácidos orgânicos. E isso está ali sendo realizado, essa secreção está sendo realizada para retardar o crescimento microbiano, né, combater as bactérias que seriam bactérias da microbiota natural, da microbiota comensal do canal vaginal. E é o que causa a acidez vaginal. A camada muscular, ela tem uma importante função tanto na relação sexual quando está acontecendo o momento do parto, né? Ela vai estar ali ajudando dois fenômenos a ocorrerem, né? Primeiro, a distensão para acomodar o pênis durante a relação sexual. E quando está acontecendo o parto, o canal vaginal ele também distende-se pelo relaxamento da musculatura da parede da vagina. Essa distensão vai permitir que a criança passe durante o parto. Na sequência, tem a túnica adventícia, né? A camada adventícia ela é constituída de tecido conjuntivo areolar, que é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, né? Ele tem fibras colágenas e fibras elásticas que estão espaçadamente orientadas na sua composição. Essa camada adventícia ela ancora o canal vaginal, né, que é a própria vagina, aos órgãos adjacentes dentro da cavidade pélvica. A gente tem aqui os órgãos exteriores do aparelho reprodutor feminino. É a parte externa da vagina, né? São aqueles que estão em contato pela vagina, mas pelo lado de fora do canal vaginal. As estruturas que fazem parte do pudendo são a região do monte pubis, os lábios maiores, os lábios menores, lábios maiores ou grandes lábios pode ser também falado desse jeito, né? Lábios menores ou pequenos lábios também pode ser usado as duas nomenclaturas. E a estrutura do clitóris. Então, vou mostrar essas estruturas aqui para a gente poder conhecer um pouco mais, né? Ou relembrar, né, quais são as estruturas que fazem parte do aparelho reprodutor feminino, mas são as estruturas que são as externas, né? Então, aqui na nossa imagem, ela já está mostrando com destaque para a gente a estrutura do monte pubis. Então, toda essa região mais ventral associada ao pudendo, essa região que tem bastante pelos púbicos, né, associados à pele, essa é a região do monte pubis. Então, ela tem essa nomenclatura de monte pubis, toda essa região anterior ao canal vaginal, por conta do acolchoamento que ela tem. Por baixo da pele, nessa região, existe uma camada de tecido adiposo. E isso dá uma textura mais almofadada para essa região. E aí, como ela fica um pouco mais protuberante nessa região ventral, ela é chamada como consequência de monte pubis. Nas laterais da região do pudendo, né, delimitando ele lateralmente, existem as dobras da pele, são dobras longitudinais, que são chamadas de lábios maiores. E aí essa dobra mais externa, lateral e longitudinal, está delimitando a região do pudendo pelas laterais, elas são os lábios maiores. E elas são caracterizadas porque também há, né, bastante crescimento de pelos púbicos nessas regiões da pele. Na sequência, agora mais internamente, também existe uma dobra de pele longitudinal, são duas dobras longitudinais, uma de um lado, outra do outro, que também ajudam a delimitar a região do pudendo lateralmente. Essas são os lábios menores. Então, o tecido da própria pele nessa região, ele fica ligeiramente mais fino e com a ausência de pelos pubianos. Aí essa segunda dobra aqui, então, ó, se a gente for olhar aqui nessa imagem que está, que é realmente uma fotografia, estaria mostrando os lábios maiores mais externamente, e aí você teria uma região de uma dobra menor que faz parte dos lábios menores. Então, nos dois casos, são dobras da própria pele, mas a mais externa, ela é acompanhada do crescimento dos pelos púbicos e a mais interna, não. O clitóris é uma massa de tecido erétil, que é formada na região de encontro entre os dois lábios menores. Então, se a gente fosse dar um zoom nesse esquema, inicialmente, ó, deixa eu tirar aqui o meu rosto mais um pouquinho para o lado, essa dobra aqui seria a dobra
de um lábio menor, essa dobra aqui seria a dobra do outro lábio menor. Na região de encontro dos dois lábios menores, entre eles, existe uma massa de tecido erétil revolvida por pele, que é a estrutura do clitóris. Isso aqui é de maneira análoga ao órgão reprodutor masculino, né? A estrutura peniana ela também é formada por tecidos eréteis, aqueles tecidos que enchem de sangue durante o ato sexual para ocorrer o fenômeno da ereção, né? E aí os tecidos eréteis que tem no pênis são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. No caso especificamente da estrutura do clitóris, você encontra dois pequenos corpos cavernosos que fazem parte da sua estrutura interna. E eles, de maneira semelhante ao que acontece com o pênis, eles vão, com as suas galerias, encher de sangue durante a cópula, durante o ato sexual, de acordo com o estímulo que a menina estiver recebendo, né? Com o grau de excitação sexual que ela está recebendo. Essa é uma região bastante inervada. Então, tem várias terminações nervosas sensoriais aqui. Então, quanto mais ela vai sendo estimulada, mais a menina realmente vai tendo uma maior sensação de prazer, e essa maior sensação de prazer, por meio do sistema nervoso autônomo, vai estimulando essa estrutura dos corpos cavernosos se encherem de sangue, criando um fenômeno de ereção na estrutura do clitóris. Então, aqui nessa imagem mais abaixo, você consegue perceber a estrutura do clitóris numa fotografia. E aqui, né, ele ainda não está ereto, está com sua estrutura basal, mas dá para perceber que ele também é um órgão erétil, semelhante ao que tem no próprio pênis. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Interessante falar isso também, ó. O encontro dos dois lábios menores sobre a estrutura do clitóris forma a estrutura... Cadê? Não coloquei. Forma um pequeno capuz. Estava ali em cima. Chamado de prepúcio. Tá? Então, o prepúcio é um pequeno capuz, né, formado, uma dobra formada na região de encontro dos dois lábios menores, na parte anterior do pudendo. Então, esse prepúcio, ele envolve mesmo a estrutura do clitóris, como se fosse um capuz protetor. Tá? E aí, quando a menina tem uma ereção em seu clitóris, a tendência é que ele fique esterilizado, ele, né, fique um pouco mais à frente do que é a estrutura do prepúcio. Na região da vulva feminina, você consegue perceber a distribuição de alguns orifícios. Por exemplo, aqui, ó, atrás, né, mais dorsal que o clitóris, mais posterior que o clitóris, você consegue perceber o ósseo externo da uretra, né, onde está terminando a uretra feminina para poder eliminar a urina. Mais posterior à uretra, aí você tem agora o ósseo da vagina. Então, essa aberturazinha que vai dar para dentro do canal vaginal. Então, anatomicamente, mais anterior fica o clitóris, mais intermediário fica o ósseo da uretra, e mais posterior, na região do pudendo, fica o ósseo da vagina. Todo esse espaço que existe entre os lábios menores, ele é denominado de vestíbulo do pudendo. Então, todas essas paredes que estão entre os lábios menores são as paredes que fazem parte da região, da câmara, que é o vestíbulo do pudendo. O ímen, ele seria uma membrana formada pela própria parede, tá? Da região do vestíbulo. Então, quando o canal vaginal está vindo se dobrar para formar esse ósseo da vagina, tá? O tecido seroso do canal, o tecido mucoso do canal vaginal, ele forma, inicialmente no desenvolvimento, uma membrana que limita mais a abertura do ósseo da vagina. Então, essa membranazinha, normalmente, ela se rompe na primeira relação sexual da menina, ampliando, né, a abertura do ósseo da vagina. E aí, essa membrana, formada pela própria pele daquela região, era a membrana denominada de ímen. Espalhado por todas essas regiões aqui do vestíbulo do pudendo feminino, existem algumas estruturas de glândulas, como é, por exemplo, as glândulas parauretrais, as glândulas vestibulares maiores e as glândulas vestibulares menores. São, né, 3 tipos diferentes de glândulas que você pode encontrar espalhadas ao redor de toda essa região do pudendo.
As glândulas parauretrais, né, o nome dela já está simplificando bastante para a gente, onde que a gente espera encontrar esse tipo de glândula. Em ambos os lados do ósseo externo da uretra. Por quê? Porque elas são parauretrais, né? Uretra está ao lado da uretra. Então, de cada lado da uretra vai desembocar das glândulas parauretrais. Elas são glândulas que estão realizando secreção de muco, para lubrificar toda a região do pudendo feminino. As glândulas vestibulares maiores, por sua vez, seus ductos desembocam entre a estrutura do ímen e os lábios menores, ou seja, entre o ósseo do canal vaginal, o ósseo externo, e os lábios menores. Nesse tecido do vestíbulo, que está entre esses dois locais, está ali presente as glândulas vestibulares maiores, que também estão realizando a secreção de muco, principalmente durante a excitação sexual. E elas vão ajudar a lubrificar toda essa região do pudendo e, como consequência também, o próprio canal vaginal durante a relação sexual. As glândulas vestibulares menores, por sua vez, também abrem-se na região do vestíbulo da vagina, mas essas estão espalhadas de maneira mais aleatória por todas as dimensões do vestíbulo. E elas, como as outras duas, também estão fazendo com que esteja sendo secretado o muco para lubrificar o canal vaginal e toda a parede do próprio pudendo, que vai ficar em atrito contra a parede anterior pélvica masculina durante o ato sexual. Para completar o estudo do aparelho reprodutor feminino, embora as mamas não façam parte do sistema genital feminino, mas por convenção, normalmente a gente faz o estudo delas junto com o estudo do aparelho reprodutor feminino, já que são órgãos importantes na amamentação quando há a reprodução. Então, as mamas, na mulher, elas são projeções esféricas, hemiesféricas, né, porque parecem metades de esferas, anterior ao músculo peitoral maior. Então, à frente do músculo peitoral maior, existem essas projeções que são como se fossem metades de esferas. E aí elas são de tamanhos bem variados, né? Dependendo da mulher, elas podem ser mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas. A genética em si, ela está muito relacionada com o tamanho da mama da mulher. São envolvidos por um tecido conjuntivo, denominado de fáscia. Esse tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo denso e irregular. Né? Quando ele é chamado denso e irregular, significa que ele é denso, não modelado. E ele está ligado, elas estão ligadas aos músculos peitorais maiores por ligamentos suspensores. Igual eu vou mostrar para vocês na sequência. Quando se olha externamente a sua anatomia, ela apresenta uma região de papila mamária e uma região de areola da mama. A papila mamária representa uma projeção pigmentada, que vai conter ali os ductos lactíferos por onde o leite vai sair, né, durante a amamentação, enquanto que a areola ela é uma área circular de pele que fica ao redor do mamilo. Né? A papila mamária é o mamilo em si, tá? E a areola do mamilo é esse anel que fica ao redor dele. Então, nessa imagem B, eu coloquei dando destaque a posição da auréola da mama e da papila da mama. Tá? Então, essas duas regiões aqui você consegue observar por fora. São imagens externas da estrutura da mama. Aí você consegue perceber também a estrutura dos ductos lactíferos, que estão aí chegando até a papila mamária, até o bico do seio, e é por meio desses ductos lactíferos que o leite vai poder ser exteriorizado durante a amamentação. Esses ductos lactíferos, eles têm algumas câmaras logo imediatamente abaixo deles, que são chamadas de seios lactíferos. A nossa imagem aqui ela não mostra tão bem esses seios lactíferos, talvez nas próximas imagens tenha. Mas é como se fosse uma expansão na base dos ductos lactíferos que pode acumular temporariamente pequenas quantidades de leite quando eles começam a ser produzidos. Tá? Deixa eu ver aqui o que tem mais na sequência. E aqui você já consegue perceber estruturas da mama que são mais profundas. Ó. As glândulas mamárias, elas são todo esse conjunto. Ó. Tem uma glândula mamária nesse seio do lado de cá, que está em plano de secção sagital, e tem outra glândula mamária bem grande no outro seio. Então, cada seio tem uma grande glândula mamária. Tudo isso aqui é uma glândula mamária só.
dividida em lobos e os lobos divididos em lóbulos, que nem eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, a glândula mamária em si, que é todo aquele conjunto que eu mostrei para vocês ali na imagem anterior, ele está presente no interior de cada mama. Vai consistir de 15 a 20 lobos. Então, deixa eu voltar rapidinho aqui para a gente economizar um pouco de tempo. Ó. Por exemplo, ó, se eu pegar essa glândula mamária aqui, isso aqui seria um lobo dessa glândula mamária. Então, cada glândula mamária tem aproximadamente 15 a 20 lobos, e dentro de cada lobo tem vários lóbulos, que são porções menores, que nem você pode ver na ampliação. Ó. Se eu ampliar essa região que eu marquei para vocês, ó, ampliando, ó, pode perceber que tem lóbulos. Isso é um lobo, e tem vários lobos menores espalhados por toda essa glândula mamária. Os lobos, eles vão ter as células secretoras de leite, que são chamadas de células alveolares. Né? Parecido com o nome que tem lá no pulmão. Tem os alvéolos pulmonares, dentro dos sacos alveolares. Aqui, dentro dos lóbulos mamários, existem as células produtoras e secretoras do leite, que são chamadas de células alveolares das glândulas mamárias. E aí são elas que estão produzindo, né, e liberando o leite. A produção do leite feito por essas células, que são chamadas de células alveolares da glândula mamária, ela é estimulada pelo hormônio prolactina, que é um hormônio liberado pela hipófise. Então, a produção desse leite, né, ocorre sob o estímulo desse hormônio. Aí você pode observar aqui na imagem agora, né, que o leite que está sendo produzido por essas células alveolares, para chegar à superfície da mama, né, saindo pelo ducto lactífero, esse leite produzido vai ser passado para os túbulos secundários, que vão vir de cada um dos lóbulos, e, por sua vez, vão drenar para dentro do ducto mamário. Então, cada lobo tem o seu próprio ducto mamário, que vai conduzir esse leite produzido em direção aos seios lactíferos, que, por sua vez, conduzem em direção ao ducto lactífero, exteriorizando agora, né, na superfície do seio materno. Aí faltou mostrar isso aqui para vocês, ó. Olha como é a estrutura das células, que estão aqui sendo as células alveolares, tá? Um esquema representando isso. Essas células que eu pintei de rosa seriam as células alveolares, que estão lá dentro, né, dos lóbulos mamários. São essas células que são as produtoras do leite. Mas ao redor dessas glândulas mamárias, dessas células alveolares, existe um conjunto de células chamadas de células mioepiteliais. Embora elas sejam células epiteliais, mas elas têm mecanismos de contração semelhantes às células do músculo liso. Aí a contração dessas células mioepiteliais é estimulada pelo hormônio ocitocina, fazendo com que, né, a contração dessas células mioepiteliais estimulem, como consequência, a liberação do leite feito e produzido pelas células alveolares. Então, você percebeu o trabalho dos dois aqui, dos dois hormônios juntos? Né? Enquanto a ocitocina age nas células mioepiteliais, que ficam ao redor das células alveolares, as células alveolares vão receber o estímulo da prolactina. Então, são dois hormônios diferentes. A prolactina liberada pela hipófise, ela atua aqui, ó, nas células alveolares, que foi isso que eu pintei de rosa. São as células que estão aqui produzindo o leite. Dentro delas está sendo produzindo a secreção que é chamada de leite. E ao redor delas existem vários conjuntos de células mioepiteliais. Essas respondem à ocitocina. Aí, quando a ocitocina age sobre elas, estimula a contração desse anel muscular formado por elas. E aí, como consequência, essa contração faz com que as células alveolares liberem o leite. Aí você conseguiu perceber com essa estrutura toda, ó, aqui está, por exemplo, o ligamento suspensor da mama. Então, ele se distribui ligando todo o tecido mamário ao músculo peitoral maior. Então, quando a menina normalmente está ficando mais velha,
esse tecido, que esse ligamento suspensor da mama, ele vai ficando mais fraco. E aí o seio começa a ficar cada vez mais caído como consequência disso, né? Ou, às vezes, também, quando a menina ela costuma fazer muito exercício, tipo corrida, né? Que aí, conforme ela vai se movimentando na corrida, os seios vão balançando, e isso vai forçando a estrutura do ligamento suspensor da mama, fazendo com que ele vá enfraquecendo também, né? E aí é por isso até que se recomenda, quando a menina vai fazer algum tipo de exercício desse tipo, de intensidade mais elevada, que ela usa, né, algum vestimento, um sutiã que ajude a suportar o peso do próprio seio, tentando favorecer, né, a preservação da estrutura desse ligamento suspensor da mama. Eu nem tinha falado, né? Já estava esquecendo. Mas não existem só órgãos eréteis quando se fala da estrutura do clitóris. Por dentro dos lábios menores, também tem, cada um dos lábios menores, corpos esponjosos. Tá? Então, cada um tem um corpo esponjoso por dentro do tecido dos lábios menores. É até interessante que durante a relação sexual não é somente o clitóris que fica ereto, né, por ele se encher de sangue. Mas os lábios menores também pode ser observado que eles ficam mais abaulados, eles ficam mais maiores, eles também crescem um pouco, porque eles também enchem de sangue, e isso meio que ajuda a pressionar a estrutura do pênis durante o ato sexual, ajudando, né, a estimular o órgão reprodutor masculino para ele mais rapidamente chegar ao orgasmo e fazer a ejaculação. Então, existe corpos, no caso da menina é como se fosse meio que o contrário, né, se a gente pensar. No clitóris, que existem duas massas de corpos cavernosos, e nas paredes laterais, por dentro dos lábios menores, existem corpos esponjosos. E aí todos eles vão encher de sangue nas suas galerias como consequência do ato sexual, mostrando a excitação para a menina. Então, os objetivos dessa aula foram os seguintes, pessoal. Nós citamos os órgãos do sistema genital feminino, as funções desse sistema genital feminino, falamos bastante da anatomia dos ovários, das tubas uterinas, do útero e da vagina, e descrevemos a anatomia da vulva e do pudendo. Falamos até mais, né? Falamos até das mamas também, né? Falamos muito mais coisas, mas esses são os objetivos que vocês precisam focar, tá? É isso aqui que eu quero que você tenha aprendido com tudo isso que a gente conversou. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.